Opa! Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite, é um prazer estar aqui. Olha, eu de paletó, só que eu estou reparando que eu preciso levar na tinturaria, porque fica aquele cheirinho de nunca usei, sabe como? Difícil usar, é muito difícil. Porque dentro da minha casa é muito gostoso. Então eu preciso levar isso na tinturaria, sabia? Estou ansioso para aprender. Você é ótimo cozinheiro. Obrigado, Cristiane Eugênio, Fátima Braz. Boa noite. Cheguei, claro que eu cheguei. Deixa eu ver se o Paulo chegou, porque hoje nós vamos falar. Hoje nós vamos falar. Ai, eu vou tirar isso. Isso é que eu comprei na China, você acredita? A primeira vez que eu fui para a China. A primeira vez que eu fui para a China, eu comprei isso aqui. Ou isso aqui foi dos Estados Unidos? Não, isso foi na China. Não lembro se foi de Miami ou da China. Vai para o sol, vai. Gente, deixa eu falar. Deixa eu ver o Paulo. Cadê o Paulo? Paulo, cadê tu? Paulo não chegou ainda. Bom estar aqui, gente. É bom. Eu adoro fazer isso aqui porque a gente dá risada, a gente brinca. Obrigado, Boca. Obrigado. Wanda CFK, cada vez chegando gente nova, né, gente? Oi, Érica. Eu não lembro quem tinha pedido o link do Íntimos. O link agora está aqui na descrição do vídeo. Se você olhar, você já vai ver o link do Dadá para os Íntimos. O Paulo não chegou? Ah, o Paulo chegou. Então agora eu vou apresentar o Paulo. Eu tenho certeza que ele já está com a câmera na horizontal, o celular virado. A gente já fala que ele já vai virando. Sueli Alvarez, Fernando Vieira, boa noite. Cláudia Gonçalves. O Lula vazou para escrever para tirar o dele da reta, esperando a poeira vazar. Daniel Bueno da Silva! Só gente famosa. Oi, Rádio Base. Todo dia está entrando gente nova, né? Que vem aqui uma nova aqui, outra ali. Então vamos lá. Eu quero apresentar nesse momento o meu médico, meu amigo Paulo Zubaran, reinando absoluto. Apresente-se. Tudo bem, meu amigo? Está Que no maior elegância! pique. É, mas aí deu Gostei da tua calor. elegância. Eu Tá fiz só para lindo, fazer a foto. tá lindo, tá lindo. Tudo Tudo, bem, Paulo? tudo bom, querido. E vocês? Tudo? Ótimo, graças a Deus. E o público está animado. E eu Que anunciei bom. hoje que a gente ia estar aqui à noite. Diego, Que boa noite. Vitor Góes, boa noite. Boa noite, doutor Paulo. boa noite, tudo bem? Tudo bom? Ô, Paulo, fala, me tira uma dúvida. Uhum. Tina Rosa adora o doutor Paulo, eu também. Érica Bonfim, dá suplemento para o intestino, mulheres sofrem com esse desconforto. Algo eficaz. Já sei sobre alimentação e exercícios. Algo mais para ajudar? Ih, não é para mim essa pergunta, para você. Repete para mim, por gentileza. Repito. Suplemento para o intestino. Suplemento Seria para isso? o intestino. Mulheres sofrem com esse desconforto. Algo Perfeito. eficaz. Já sei sobre alimentação e exercícios. Algo a mais para ajudar? Olha, a alimentação e o exercício são apenas algumas das coisas que evitam a inflamação. Então, o intestino inflamado começa exatamente por aí. A gente tem que desinflamar esse intestino, fechar as células dele,
E o que pode ser usado? Em primeiro lugar, glutamina, que é excelente. Tá? A glutamina, ela vai fazer o quê? Ela vai fechar essas células, não deixando passar substâncias nocivas do intestino para a circulação, e depois de um tempo do uso da glutamina, o ideal e sensacional é o uso de probióticos. Probiótico é fundamental, deve ser usado por todo mundo, sempre. Tá? Tem gente que diz para usar 2 meses, 3 meses. Eu gosto de usar sempre, tá? Apesar de dizerem que se usa um pouco para depois o intestino trabalhar por si, mas eu não acredito nisso. Eu prefiro sempre usar o probiótico, que o intestino vai começar a funcionar maravilhosamente bem. Tirar glúten ajuda? Está perguntando a Sueli Alvarez. Primeira coisa é eu tirar o glúten e toda aquela alimentação inflamatória, que a gente sempre brinca, né, Odair? Glúten, leite, derivados, óleo de cozinha, ultraprocessados, embutidos, isso aí tem que ser abolido da vida de toda pessoa que quer ter saúde. E aí, essa glutamina, sabe que eu nunca tinha ouvido falar? Não, você já tinha comentado comigo, e eu sou teimoso. Essa glutamina é o quê? É um aminoácido. É um aminoácido. Isso. É um pozinho que a gente coloca uma medida, 5 gramas, dentro de meio copo d'água e toma de manhã e de noite por 45 dias. E depois para. Aí essa para. Isso, aí para. Tem muita gente que diz o seguinte: a glutamina, ela estimula células cancerígenas. Estimula se tu usar a glutamina a vida inteira, mas 45 dias de uso não vai fazer absolutamente nada de ruim. Pelo contrário, só bom. E ela serve para quê, a glutamina? A glutamina, ela vai fazer 2 coisas. Primeira coisa é fechar essas células da parede entre o intestino e a circulação, o sangue. Fechando essa parede, não vai passar toxina de dentro do intestino para a circulação. Essa é a primeira função dela. A segunda função é, como a gente vai tomar os probióticos são as bactérias boas que a gente toma, né? Porque existe um desequilíbrio, a disbiose, que é extremamente nociva para o nosso corpo, é um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins que tem dentro do nosso intestino. Nós temos mais ou menos 100 trilhões de bactérias dentro do intestino. E eu brinco sempre que a gente tem mais bactéria do que célula, né? Então, a gente, na verdade, é uma bactéria, né? Então, esse equilíbrio é ótimo para a saúde. No momento que as boas caem ou as ruins sobem, acontece o que a gente chama de disbiose. Então, a gente tem que tomar essas bactérias boas na fórmula de cápsulas para repor a flora. Mesma coisa quando se usa antibiótico. O antibiótico mata as bactérias ruins, mas também mata as bactérias boas. Por isso que no momento que se usa antibiótico, tem que usar o probiótico junto. E essa glutamina vai servir para quê? Quando o probiótico chegar lá dentro do intestino, encontra um alimento para se nutrir, que é a glutamina. Então, seria 2 coisas: fechar a parede e servir de nutrição para as bactérias. Para as boas. Boas. Uhum. Entendi. Um monte de pergunta. Boa noite, Alexandre Palumbo, Ronald. Aqui, 500 perguntas. Gente, o contato do Paulo Zubarão vou deixar aqui nas descrições do vídeo, ele vai falar aqui também. Mas o negócio é o seguinte: Daniel Bueno da Silva, pode ser glutamina
com condroitina. Nunca ouvi falar isso. Pode. A condroitina é uma substância que faz a lubrificação das cartilagens, né? E hoje, a condroitina já não é tão utilizada depois que se tem o colágeno virisol, que é o colágeno hidrolisado, que é melhor do que condroitina. Mas se tiver condroitina na glutamina, sem problema nenhum, pode usar. Entendi. Estou fazendo uso, Ronald fala, estou fazendo uso do Roacutan. A dermatologista pediu para não usar mais o whey protein e nem a creatina. Só que meus exames laboratoriais não teve muita alteração. Olha, eu sou dermato também, né? E não ouvi falar nunca alguma coisa em relação a whey protein e creatina usando o Roacutan. O Roacutan é uma excelente medicação para acne, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque se uma menina, uma mulher estiver grávida e tomar, com certeza vai nascer um nenê com algum defeito. Ah, que horror. Então, Roacutan a gente tem que ter muito cuidado. Agora, eu não ouvi falar que o whey protein ou a creatina fosse contraindicada no momento que a pessoa está usando o Roacutan. Érica Bonfim. Adolescente de 14 anos pode tomar glutamina mesmo com o intestino regulado? Pode. A glutamina vai ser sempre bom, porque além de ser um aminoácido que é fundamental para o nosso organismo, ela vai sempre repor, fechar essa parede, porque mesmo a pessoa estando com o intestino regulado, indo aos pés diariamente, fezes normais, tudo bem, mas todos nós, pela vida que a gente tem, está com essa parede aberta, tá? Das células. Então, a glutamina não é só para os pés, é também para fechar essa parede, para evitar a inflamação do organismo todo. Mas Claro 45 que dias, né? 45 dias é o suficiente. Para não ficar forçando a barra. Acabou. Isso. Já o Exatamente. probiótico, você disse que o probiótico é para ad eterno, a vida inteira. Eu pessoalmente gosto sempre, tá? Tem colegas que dizem que 2 meses, 3 meses, eu já uso probiótico há mais de 10 anos, né? Sem Porque problema antes nenhum. o povo eu tomava Yakult, mas Yakult só tem uma Yakult não lactobacillus. funciona, não funciona. Eu, para os meus pacientes, eu prescrevo probiótico com 7 cepas. Cepas, o que são? São famílias de lactobacillus, que é um tipo de bactéria, então 7 famílias, e 4 de bifidobacterium, que são outras famílias. Então são 11 cepas diferentes, 11 famílias diferentes, que vai fazer toda a diferença. Então, quanto mais famílias compatíveis, melhor. E a gente tem, às vezes, assim, essa família a gente usa na depressão, essa família a gente usa na ansiedade, essa família a gente usa na acne. Então, de acordo com a patologia, a gente vai jogando com aquele probiótico para especificamente aquela patologia. Isso já ajuda na desinflamação, além da glutamina? É uma das... Meus pacientes todos seguem glutamina, probiótico, todo mundo, que evita ou corrige essa inflamação. Porque a inflamação toda começa ali, na abertura da parede, né? Então, glutamina fechando a parede, deu. E a Yolanda está perguntando, e quem tem diverticulite? Olha, tem 2 coisas, diverticulose e diverticulite. Diverticulose é quem tem o divertículo, o saquinho aquele dentro do intestino,
tá? Que a gente não pode comer chia, não pode comer milho, não pode comer semente de uva, não pode comer nenhum tipo de grão. Por quê? Porque ele entra ali dentro daquele saquinho e dá aí sim a diverticulite, que é a inflamação desse divertículo, tá? Não tem problema nenhum. Pelo contrário, vai tornar o intestino mais saudável ainda, tanto glutamina quanto probiótico. Entendi. Fátima Braz, boa noite, doutor Paulo. O que o senhor acha sobre o uso das estatinas? Já jogou você no. Das estatinas em caso de colesterol alto. Já te jogou com os leões agora. Perfeito, vamos lá. Eu estou acostumado a brigar com o leão. Assim, ó, existem medicações, entre elas as estatinas, que eu abomino, tá? Por que que eu abomino? Principalmente porque quem toma estatina vai colocar para fora várias coisas necessárias para o nosso organismo, entre elas a coenzima Q10, que é grande responsável pelo fornecimento da nossa energia, tá? E aí, o que acontece? O colesterol alto, as pessoas são muito enganadas pela indústria, tá? O Odair sabe bem disso, né? A indústria farmacêutica, as Big Pharmas. Por quê? O colesterol é produzido do nosso fígado e ele é o pai de todos os hormônios sexuais. Testosterona, progesterona, estradiol, é ele que faz esses hormônios aqui. Então, no momento que esses hormônios sexuais estão baixos, vai um aviso lá para o fígado e diz: ô fígado, produz aí mais colesterol, que se tu subir o colesterol, eu subo também. Aí o fígado produz mais colesterol e aqui o hormônio sexual, os ovários e os testículos já não estão funcionando bem, não vai produzir o hormônio. Aí sobe mais aí porque não deu, sobe o colesterol. Então, aquela história de que não come uma batatinha frita de vez em quando, porque vai aumentar o colesterol, não é real. Claro que é real o cara que vai lá e come um churrasco gordo, como aqui no Rio Grande do Sul os caras fazem, pega aquelas costelas, uma gordura danada e mando. Então, sabe por que não vai aumentar? Porque 95% do nosso colesterol é formado normalmente no nosso fígado. E só 5% é através da alimentação. Então, não é a alimentação que vai subir o colesterol, tá? Então, eu sou totalmente contra a estatina. E a gente vê assim, uma propaganda da indústria farmacêutica que antes a prescrição de estatina era lá uma idade bem maior e com algumas comorbidades. Foram descendo essa idade. Por que descendo essa idade? Para mais consumidores usarem. E aí eles fazem propaganda disso para os médicos, cardiologistas, clínicos, e aí o pessoal acaba indo, né? Tem trabalhos que às vezes os trabalhos são escritos de acordo com o que eles querem, né? Eu, quando tirei o glúten, já faz mais de 6 meses, quando eu tirei o glúten e quando eu reduzi drasticamente o leite, que eu tomo, o iogurte, que eu gosto, que eu faço, o meu colesterol está normal. Isso aí, isso aí. Mas não pela Exato. gordura, entendeu? Pela regularização do teu organismo. Eu acho, porque quando eu tirei o glúten, tem tudo a ver, né? Com o Isso, intestino, porque eu reparei que eu melhorei em tudo. tudo. Eu melhorei em tudo. E tu vai melhorar realmente em tudo com a Porque agora eu vou retirada do tomar o glúten. probiótico. Agora você Toma. vai. Você me Eu te passou uma vez a prescrevo depois. receita, depois, depois Te é. prescrevo. Eu vou tomar o probiótico e vou tomar glutamina. Eu já achei glutamina, pra você ter uma ideia,
Até em cápsula estão fazendo agora. Sim, mas é que cápsula, Odair, tem muito pouquinho, sabe? A gente precisa tomar 5 gramas 2 vezes ao dia. 5 gramas é uma medida que vem dentro do potinho de glutamina, porque a glutamina vem dentro de uma embalagem fechada, tá? E aí tem Jamais a colherinha? medidor aquele, isso. Aí tem Medidor. que ver aquele medidor, porque às vezes tem medidor de 1,5, de 3 e de 6. Então, pode botar um, se for de 6, pode botar um cheinho. Se for de 3, bota 2 no meio copo d'água. Porque assim, ó, nunca comprar a granel, tá? Sempre comprar fechado, lacrado, porque a granel é fácil deles misturarem alguma outra coisa ali no meio, né? Que não glutamina. Porque a gente hoje tem que cuidar muito, porque a gente sabe, por exemplo, creatina. Creatina é uma coisa fantástica, tá? Fantástica. Principalmente para aquele pessoal da terceira idade, depois de 60 anos, para formação de músculo, tá? Forma músculo. E a gente deve tomar creatina. O que alguns dizem? Depois do exercício físico. Eu digo o seguinte, antes do exercício físico. Por quê? Porque ela aumenta a força. E à medida que tu tiver mais força, tu vai trabalhar teus músculos, malhar com maior intensidade, com maior performance e vai ter maior resultado. Então, essa creatina é excelente. Mas a gente sabe que Brasil é Brasil. Eles não pegaram 10 marcas de creatina aí, foram mandar examinar, nenhuma delas tinha nada de creatina, tinha tudo menos creatina. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Se tem embalagens fechadas que já tentam nos enganar, imagina, então, a granel, que eles podem colocar qualquer coisa lá dentro, né? Entendi. Olha, tem o Alex Baani, que entrevista fantástica. Muito obrigado por dividir seus conhecimentos conosco, doutor Paulo. Eu que agradeço. Aula, gratidão a Fátima. Cristina Aris, doutor Paulo, meu colesterol é sempre baixo, mas estou com chantelasma. O que é isso, chantelasma? Chantelasma são os depósitos de gordura que normalmente dá aqui embaixo dos olhos, que fica como se fosse um aumento assim amarelo, tá? Mas Tá, já isso vi. assim, ó, algumas pessoas têm chantelasma devido ao excesso de colesterol. Agora, outras têm mesmo assim o chantelasma tendo colesterol normal. Então, não pode-se dizer que sempre o chantelasma é causado pelo excesso de colesterol. Tá? Então, mesmo com colesterol normal, pode ter chantelasma. Cristina Rosa, doutor Paulo, até que limite nosso organismo pode ter a vitamina D de dado? Eu faço tratamento com vitamina D de dado, mas qual a referência? Bom, tem 2 coisas. Tem a referência da medicina tradicional, de laboratório, e tem a referência do nosso modelo de medicina, que é a medicina integrativa. Tá? A referência do modelo tradicional, o que acontece? Como é que eles fazem? Eles pegam uma média, pegam 2.000 pessoas, por exemplo, vê quem tem mais, vê quem tem menos, faz uma média e diz, bom, o normal é, então, esse aqui. Então, esse é o que os laboratórios hoje fazem. A medicina, o modelo de medicina integrativa, ela usa outra referência que é dividido por quartis. Pega aquele valor que é impossível, por exemplo, no laboratório, vem normal de 0 a 100. Como é que é normal? O cara que está com 0 aqui não pode estar igual com o cara que está com 100 aqui, né? Não, é inviável isso, né? Então, nós da medicina integrativa, nós reduzimos isso. Reduzimos
e fica bem mais personalizado. Para ter uma ideia, se tu chegares, o teu médico, tu tá lá morta, de cansada, mal te arrastando, aí tu chega no médico, o médico olha teus exames, vitamina D 30. Não, tá normal. Tu não tem nada, não. Vai pro psiquiatra. Né? Vai pro Se de psiquiatra. 0 a 100, né? Então, fala que tá com 30, tá bom. Não, mas esse é uma outra coisa. Esse aí é um exemplo, tá? É um exemplo. 0 a 100, em geral, é outras coisas, tá? É só para dar o Ah, exemplo. Mas assim, ó, tá. entendeu? Uhum. Então, quando a pessoa tá com ela menor que 20, isso no laboratório normal, diz que é deficiente. Até de 20 a 30, insuficiente, tá? Então, a 30, acima de 30 tá bem. Não. A medicina integrativa diz que a vitamina D tem que estar acima de 80, tá? Tudo que estiver abaixo disso, por exemplo, meus pacientes com vitamina D de 60, por exemplo, eu vou lá e prescrevo 10 mil unidades de vitamina D, tá? Porque eu quero que ele Uhum. chegue em, no mínimo, 80. A minha vitamina D hoje é 210, tá? 210. E há muito tempo, tá? Não existe intoxicação por vitamina D, porque aquela... quando se colhe o sangue, a vitamina D ali é uma substância inativa, tá? E a gente controla a vitamina D por duas coisas: pelo PTH, pelo paratormônio, e pelo cálcio iônico. Então, assim, ó, PTH, que é o paratormônio, baixou de 10, opa, vou diminuir a vitamina D. Tá lá em cima, posso aumentar a vitamina D. Então, respondendo, vitamina D sempre acima de 80. A E vitamina aquela D história. é um hormônio, né? Oi? Vitamina D é um Vitamina, hormônio. É um hormônio. Tá? Ela ela foi não. chamada no passado de D e ficou, né? Isso aí, ficou. Mas ela é um E hormônio. é um hormônio. E E aqui, assim, ó, as pessoas falam, vitamina do sol, vitamina do sol. Eu tenho vitamina D baixa porque eu não pego sol. Não, não é assim. Pessoal do Nordeste pega sol a vida inteira e tem a vitamina D baixa. Então, como é que eu vou aumentar minha vitamina D? Sol? Não só. Alimento? Não só. Suplementação é a única maneira viável de aumentar a vitamina D. tem 500 mil perguntas. Paulo, tem 500 mil perguntas. Bom, Roseli Quintana. Antes, a Cristina Rosa. Mamma mia, até eu estou me perdendo aqui. A Sueli Álvares. Pesquisei aqui, tem várias marcas. Como escolher a glutamina confiável? Fala a tua logo, vai, que aí a gente compra a tua. A minha, assim, ó, eu vario muito, sabe? Eu não tenho uma marca certa, tá? Mas o que acontece? Como a minha mulher é nutricionista, eu sou meio salim também, né? Sou meio salim. Aí ela Uhum. tem um desconto na compra desses produtos, né? Então, com esse desconto, eu compro aquele tipo de glutamina. Mas eu digo assim, ó, para adquirir uma glutamina boa, não adianta ir para a internet. Não adianta comprar em loja que não se conhece. Tem que se comprar em loja confiável, loja de produtos naturais confiável. Esse é o grande segredo da coisa, porque uma loja confiável não vai vender um produto ruim, com certeza. Tá? Eu não tenho Entendi. uma marca de glutamina que funciona. Às vezes eu tomo da Nutrify, às vezes eu tomo da Essential. Então, varia muito do momento que a gente consegue. Entendi. Agora pularam para Daymorkin.
Mamma mia. Roseli Quintana, doutor Paulo, tomo remédio para tireoide, levotiroxina, era 50, agora foi para 75. Devo tomar algum medicamento para T3 junto com este? Bom, assim, ó. O hormônio da tireoide não é o T4. O hormônio verdadeiro da tireoide é o T3, triodotironina. Tá? Quando se toma o T4, ele é um pré-hormônio, ele que se transforma em T3. Ele precisa se transformar em T3 através de uma substância que a gente chama diodinase. É ela que faz essa transformação de um no outro. Quando a gente tem deficiência dessa diodinase, não vai ocorrer a transformação do pré-hormônio, que é o T4, em hormônio, que é o T3. Então, por que as pessoas prescrevem o T4 se não sabe se vai conseguir transformar direitinho em T3? O que eu faço com os meus pacientes? Eu dou, sim. O paciente chega lá usando o T4, tá? Eu não vou dizer as marcas, tá? Mas o T4. Aí, eu quero dar T3 também para aquela pessoa. Então, eu prescrevo um pouquinho de T3 por uns 2 meses, até a pessoa ir acostumando. Depois eu retiro tanto o T4 quanto o T3 e substituo por extrato de tireoide dessecada, que é tireoide de porco, que ela ali tem todos, o T1, tem o T2, tem o T3, tem o T4, é bem melhor. E aí começa a usar aquele extrato de tireoide dessecada. É excelente, muito bom, e assim, ó, eu até hoje não vi nenhum paciente que ficasse bem da tireoide usando só o T4 puro. O que acontece? A pessoa está usando, melhora um pouquinho, mas daqui a pouco cai de novo, o médico prescreve um pouco mais, aí cai um pouquinho, vai de novo, e só prescreve mais e mais e mais. No nosso caso, a gente ou estabiliza ou melhora bastante, usando a tireoide dessecada. O porco é um coringa, né? O porco. No Isso. interior, a minha avó falava: abra um porco e verás teu corpo. Já Isso aí. escutou isso? Já. Os órgãos são iguais, é uma coisa impressionante. Exatamente. São muito parecidos. Tanto que a gente usa, por exemplo, válvula cardíaca, quando se faz o transplante ali, é de porco. É de porco. Então, e várias outras coisas. O porco é muito. As células do porco são muito semelhantes à nossa. Então, a tireoide é exatamente isso. A tireoide do porco é muito parecida com a nossa. Por isso que a gente pode tomar esse extrato de tireoide dessecado. Olha isso. Daimorphine. Minha mãe fez retirada de tireoide total e hoje está com levotiroxina de 125. Pesa 80 quilos. Seria necessário repor T3? O TSH dela está em 3,75 agora, mas no final do ano passado estava em 22. Pergunta Seria profunda. interessante, mas se for no médico normal, médico cartesiano, que a gente chama, não vai trocar, não vai acrescentar o T3. Se for um médico que pratica essa modalidade de medicina integrativa, vai sim. Por exemplo, o TSH. Dentro da medicina integrativa, o TSH, que é essa produção que dá lá no cérebro que vai agir na tireoide para produzir o hormônio da tireoide, esse TSH, para nós da medicina integrativa, 1 a 1,5, acima disso,
já tem insuficiência de hormônio tireoidiano. Então, enquanto a medicina tradicional vai se preocupar quando está lá 4,5, 5. Por isso que a nossa medicina é também chamada de medicina preventiva, porque ela age antes da doença acontecer. Pega lá tudo antes. E a medicina tradicional normalmente pega depois. Eu não estou dizendo que a medicina tradicional seja ruim. Não, é excelente. A medicina integrativa vem complementar as coisas da medicina tradicional. Só que a medicina integrativa é ótima para doenças crônicas e a medicina tradicional é ótima para doenças agudas. Então, respondendo à pergunta, indo num médico integrativo, com certeza vai ter reposição junto com o T3 e T4. Ótimo. Daniel Bueno pergunta para o doutor Paulo como aumentar o colesterol bom quando ele está baixo. Bom, o colesterol bom, que é o HDL, ele tem que estar acima de 40, 50 e às vezes até 60. Eu gosto que quanto mais alto, melhor, tá? Então, a gente consegue, através de uma dieta adequada, atividade física, e eu tenho prescrito para os meus pacientes o ômega 3. Com o ômega 3, eu tenho tido um resultado muito legal em relação ao aumento do colesterol bom, que é aquele que retira gordura, né? E só que assim, ó, tem que ter cuidado na marca, não é na marca, mas quanto existe de ômega 3 dentro de cada cápsula, porque Brasil, de novo, Brasil é Brasil. Eu já vi ômega 3 até com óleo de peixe de rio, né? Óleo de peixe de rio, né? E a gente sabe que o ômega 3 é de o peixe de água profunda e gelada, né? Por exemplo, Bacalhau, né? Salmão selvagem. Não. Salmão, não é bacalhau. Salmão, isso. E assim, ó, uma dica boa para o ômega 3. Todo ômega 3 confiável tem que ter na embalagem um selo da indústria de pesca dos Estados Unidos, que ali dá a garantia que esse peixe foi pescado em águas profundas e geladas e longe de metais pesados ou metais tóxicos. Então, a gente tem que cuidar muito isso e tem que ser prescrito por um médico que ele vai saber a dose certinha de quanto dá. Porque não adianta tomar uma cápsula de ômega 3 2 vezes ao dia. Tá? Eu tomo 3 na hora de dormir. Mas tem que ter a dosagem certa. Por isso que não automedicação. Vai no médico e ele vai dizer quanto. E por que você toma à noite? Não é melhor depois da refeição? Não, à noite por quê? Porque a gente precisa que ele haja no momento que o metabolismo está mais baixo. E quando a gente dorme, o metabolismo está mais baixo, está longe de refeição, por isso é interessante, longe de refeição. E aí, não é medicação, esse nutriente vai ser melhor absorvido. Então vou mudar. Eu Muda, tomo muda. depois do almoço. E me manda qual é a marca que tu está usando, porque tem que olhar lá atrás o quanto é uma dose, entendeu? Uma dose. Ele diz assim, ó, tem 960 de EPA, tá? Só que qual é a dose? Quantas cápsulas dá esse 960? Normalmente, para fazer esse 960, tem que ter 3 cápsulas, né? Eu é da Noruega. Oi? Noruega. Ômega 3, Fish Oil 1000. Diz normalmente atrás, uma dose, quantos são? Porções por embalagem.
porção, 4,35 gramas. Valor Não, mas energético, 30 calorias. tem que olhar assim, ó, quantas cápsulas forma uma porção. Ômega 3, 900 miligramas. Isso, tá? Então, 900 miligramas. Quantas cápsulas para formar esses 900 miligramas? Aqui, onde que eu vejo isso? É atrás, normalmente, no selo atrás. 4,35 gramas, porção, 4,35 gramas, 3 cápsulas. Isso aí, 3 cápsulas. Então, significa que tem 900 de EPA, tá? Que é uma das formas. O ômega 3 tem EPA e tem DHA. O EPA, ele é utilizado mais para quê? Anti-inflamação. E o DHA para o cérebro. Eu gosto muito eu prefiro sempre usar aquele que tem mais EPA, porque é anti-inflamação. Eu vou tanto anti-inflamar o corpo quanto anti-inflamar o cérebro. Então tem que O usar EPA está em 540 e o 540. DHA 360. Tá, então a gente tem que usar 540, tá? 3 cápsulas à noite. E eu estava 3 usando cápsulas. 2. 3. 3, Vai mais tá. uma. Mais uma. Mais Colesterol 20 miligramas, 7%. Uhum. Essa é uma boa marca, ele é americano. Isso, é bom sim. Se tá nessa medida aí, tá ótimo. A gente tem que cuidar muito, porque às vezes chega na farmácia lá, eu já vi uns com 180 de EPA. Esse não vai fazer efeito nenhum, tu vai ter que tomar 10 cápsulas. Entendeu? Aí é brabo, né? Aí é brabo. Então, olha, eu sem querer fazer, eu não ganho nada deles, tá? Mas eu acho que a gente não tem conflito de interesse nenhum, mas eu acho que a gente tem que indicar para o paciente aquela substância, aquele elemento bom, tá? Eu gosto muito do Ômega 4 Plus da Vitforte, tá? Aqui no Brasil. Excelente, mas não comprem pela internet, porque pela internet tem muita coisa falsificada. Eles andaram falsificando. Ou vai no site da Vitaforte, ou compra em farmácia de manipulação que tenha. Esse aí é o que eu uso, né? O Ômega 4 Como Plus. chama? Oi? Como chama? É Ômega 4 Plus. Da Ford Vitforte. 4. Oi? Ford 4. Não, Ômega 4 Plus. Da Vitforte. Ômega Forte, uma palavra só, já vi. Isso. Ah, tá. Deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui da Maria Alice. Maria Alice, olá, doutor Paulo. Boa noite, doutor Paulo. Entrei em contato e o senhor disse que respondeu, mas não achei sua mensagem. Para passar em consulta, seria melhor ter um hemograma? Bom, no nosso caso da medicina integrativa, como é que a gente funciona? Assim, ó. Eu quero marcar uma consulta de medicina integrativa. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer? A minha secretária me diz, ela pega nome completo do paciente, todo o contato do paciente, e-mail. O que eu vou fazer? Eu vou mandar um questionário de mais ou menos 70 questões, mais os pedidos de exame, que são mais ou menos 40 exames. Então, não é só o hemograma, é muito mais do que isso. Os 40 exames. A pessoa faz os exames, tem a resposta tem os resultados, me envia o exame e o questionário. Eu, em casa, vou sentar. Para cada paciente, eu fico
2 horas e pouco analisando todas aquelas respostas. Aí analisei, eu falo para minha secretária, entre em contato com seu fulano de tal, sua fulano de tal, diz para a gente marcar uma consulta. Aí vem e a gente senta de 1h30 a 2 horas com o paciente, e aí a gente faz a anamnese total e junta a resposta do questionário, resposta da anamnese, e depois a gente vê os exames. Por quê? Porque assim, ó, a pessoa diz, ó, tô cansada, tô me arrastando, pá. E o exame vai lá e diz assim, ó, não, tá tudo normal. Eu vou dar bola para quê? Para o papel ou vou dar bola para o que o paciente está me falando? Vou dar bola para o que o paciente está me falando, né? Então, esse é o andar da carruagem. Não adianta só pedir um hemograma. Um hemograma é um grãozinho de areia no meio de uma praia inteira. Então, Maria Alice, entra em contato novamente, que ela já entrou em contato, entra em contato que a secretária dele vai te passar o questionário e depois você vai pedir os exames, não é isso? Não, já pede os exames junto. Aí ela já Questionário e os manda o exames. questionário com os exames. Isso, aí eu mando, Maria Alice, eu mesmo mando, porque daí ela me diz, ó, fulano de tal quer fazer medicina integrativa. Então ela já pegou os dados todos e eu mando para a pessoa um e-mail com tudo que precisa. Ela então, Maria faz, me Alice, manda. escreve novamente que eles vão Isso, te enviar esse me, questionário. me manda pelo Instagram que está aí, ó, porque às vezes eu recebo no Whats mais de 600 mensagens cada dia. É um horror. Às vezes eu não consigo ver, porque passa muito rápido. Então no Instagram fica ali, eu já olho direto. O Instagram é @paulo.zubaran. Tá escrito aí, não tá? Aqui tá embaixo escrito de mim aqui? aí? Embaixo de mim aqui, não tá? Não, Ali, ó, você não embaixo de colocou. ti diz Odair Ah, tá, é Delponte. verdade. E- Ai, eu estava vendo o teu nome. Gente, olha, aqui na descrição do nome dele, do Paulo Zubaran, que é o nome dele, tá @paulo.zubaran, que é o Instagram dele. Isso. Pronto. Live top, o povo tá gostando. Que Anotou bom. tudo. Ah, Palumbo, Alexandre está perguntando. O Alexandre vai ser meu paciente. Ele me mandou os exames e o questionário aí. Alexandre Palumbo? Isso. Danadinho esse Alexandre. Tá vendo? Da vitamina D de dado, toma em jejum. Eu gosto sempre de recomendar a vitamina D depois do café da manhã. Por quê? Porque de manhã é o momento em que os receptores de vitamina D vão estar abertos. Porque esses receptores às vezes estão abertos, às vezes estão fechados, conforme o horário. E no caso, a vitamina D, o receptor está aberto pela manhã. Eu prefiro sempre tomar depois do café, que eu já tomo minhas 40 e poucas cápsulas depois do café, e aí já está resolvido, né? Porque se toma antes, dá problema de estômago, começa a ter náusea. Então, toma um cafezinho direitinho ali e toma cápsula. Eu tomo a B de bola, a B12, B6, B9, eu tomo em jejum. Aí depois do café da manhã eu tomo a D de dado. Isso. Agora o segredo assim, ó. Vitamina B12, tá? 2 maneiras dela funcionar adequadamente. Ou injeção ou sublingual, tá? Sublingual. Então, o que eu faço para os meus pacientes? Eu coloco B9, que é o ácido fólico, folato, B12 e piridoxal 5-fosfato, que é a B6, dentro de uma cápsula sublingual, e a pessoa bota uma vez ao dia, não importando o horário, embaixo da língua. Ah, não precisa ser de Aí, jejum. não, aí vai ter absorção total da vitamina B12. Né? Entendi. Porque com o alimento ela chega no estômago, ela é desmanchada. Sim.
Yolanda Pereira, perguntei sobre lisina, se é bom para quem tem lisina. Quem tem herpes. Acho Herpes, que a lisina é excelente para quem tem herpes, viu? Excelente. Eu sempre, para os meus pacientes com queixa de herpes, eu dou lisina. Maria de Fátima da Silva. Doutor Paulo, é verdade que a vitamina D de dado regula a pressão alta? A vitamina D, ela é responsável por mais de 500 genes no nosso organismo. Então, ela faz muita coisa. A vitamina D, ela regula muita coisa no nosso organismo. Não é só a pressão alta. A gente acha, assim, que a vitamina D, antigamente se dizia, é para botar cálcio no osso. Não é só isso. Ela previne doença autoimune, tá? É por isso que aquelas pessoas que têm aquela doença, esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla, usam altas doses de vitamina D, porque ela ajuda muito a evitar ou diminuir um pouco essas doenças autoimunes. E também para defesa, para imunidade. Por isso que na época do bichinho aí, eu prescrevi altíssimas doses de vitamina D. Eu, com essa minha vitamina D que eu tenho, eu não tive nada, nenhuma, nem H1N1, nem o bichinho, nada, devido à dose alta de vitamina D que eu uso todos os dias, né? Então, a vitamina D não é só para regular a pressão, ela faz milagre. Gostei. Grande Dora, compra os suplementos e vitaminas da No, pela internet. Não conheço essa marca, não tenho familiaridade com ela. Tá? Agora, eu sempre é aquela questão, tenho medo de comprar através da internet esse tipo de produto. Eu prefiro sempre ir numa loja de confiança e adquirir ali. Entendi. André Gorin, eu não tomo vitamina B12. Sou vegetariano e substituo por feijões, nozes e soja. Dá conta ou não? Não dá conta. Não dá conta, porque assim, a vitamina B12 e o ácido fólico são essenciais para a gente, assim como a vitamina B6. Como é que funciona isso? Quando a gente fala vitamina B12, ela é a parte inativa. Quando a gente fala ácido fólico, é a parte inativa. Quando se fala vitamina B6, é a parte inativa. No momento que a B12 entra, ela não se chama mais B12, se chama metilcobalamina. No momento que o ácido fólico entra, ele não se chama mais ácido fólico, e sim folato, metilfolato. E a vitamina B6, quando ela entra, ela passa a se chamar piridoxal 5-fosfato, que são as partes ativas. Tá? Com a dose necessária de vitamina, das vitaminas ativas, metilcobalamina, metilfolato e piridoxal 5-fosfato, só através da alimentação não vai se conseguir. Eu sempre recomendo suplementação. Ela ajuda um pouco? Ajuda, mas não com a dose necessária. Pronto, André, está respondido. Walter, boa noite. Dada, pergunte a ele quais são as diferenças e aplicações dos tipos de magnésio, quelato, malato de malato e o treonato. Mamma mia. Bom, cada um deles tem uma função. Por exemplo, magnésio treonato, função cerebral.
e os outros tipos de magnésio para outras funções no organismo. Eu uso sempre, nos meus pacientes, o dimalato, magnésio dimalato, que é mais para inflamação, mas também ele ajuda para o cérebro e para as outras funções também. Então, as pessoas, às vezes, querem tomar, dá para fazer um pool, um pouquinho de cada um numa cápsula, coloca ali e a pessoa toma. Mas eu prefiro sempre fazer o dimalato, que é o mais completo, que abrange todos. Ah, tá. E o quelato? Quelato, que é quelato? Ele é melhor absorvido, tá? Normalmente, ele tem melhor absorção, mas ele não vai agir em todas as funções. Ele vai agir mais na função de cognição, coisa assim, mas não vai ser uma coisa mais ampla. Então, eu Entendi. prefiro sempre o dimalato, que é o mais completo. Luiz Orlando Perfetti. Boa noite, Odair. Doutor Paulo, a B12 pode trazer algum problema para o fígado? Não, não pode. Tanto que a pessoa com B12 mais alta do que o normal, eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Eu só peço para diminuir um pouquinho a dose, para trazer para o normal, mas não tem problema para o fígado, não. A Sueli Alvarez. Falta de vitamina D de dado pode provocar câncer? Pode. Por isso que eu digo, a vitamina D, ela é responsável por mais de 500 genes. Então, um deles é do câncer. Mas assim, ó, não é que só a falta de vitamina D vai provocar o câncer. O câncer é uma série de coisas que estão envolvidas nele. Só que a falta de vitamina D é uma coisa a mais para que o câncer apareça. Então, não quer dizer que se a vitamina D estiver alta, a pessoa não vai ter câncer. É um fator a mais para ajudar a não ter. Maria de Fátima, vou fazer uma consulta com o senhor, porque quero parar de tomar losartana 50 e hidroclorotiazida 2 vezes ao dia. Já tem um objetivo. Isso é bom. Pressão. A gente consegue normalizar pressão só com o tratamento da medicina integrativa, sim. Tá? Por quê? Porque o tratamento da medicina integrativa é como a gente diz assim, ó. Ela vai usar a suplementação considerando o paciente como um todo. Tá? Não, na medicina integrativa não tem aquilo de olho é um especialista, pulmão é outro, coração é outro. Não, a gente junta tudo, corpo, mente, o ambiente que a pessoa vive, o estilo de vida, a alimentação, tudo isso influencia. E aí, no momento que a gente vai fazer a correção, a gente começa corrigindo tudo. Não adianta tu fazer uma consulta, por exemplo, assim, ó, eu tô com a testosterona baixa, eu quero que tu me dê a testosterona. Não, não adianta, porque os hormônios funcionam todos como uma engrenagem. Quebrou um dente, já não funciona como deveria. Então, a gente começa corrigindo lá em cima. Pituitária, que é a glândula que produz a melatonina, que se diz que é o hormônio do sono, mas que é muito mais do que o hormônio do sono. Depois vem-se para a tireoide. Corrige a tireoide. Vamos descendo, suprarrenal. Corrige ali, cortisol, o DHA. Depois vai descendo, testículo, ovário, vai corrigindo tudo. No meio disso, suplementação, melatonina, vitamina D, magnésio. Então, assim, ó, é uma série de coisas que fazem que a consulta abranja tudo
para que a coisa dê certo. Então, não é assim, quero parar de tomar losartana, hidroclorotiazida, vai usar isso. Não, vai ter que fazer todo aquele tratamento para que a coisa funcione. E assim, eu já falei, eu acho, para o Odair, eu peguei uma paciente que chegou no consultório assim, ó, muito mal, muito mal. Bem desarrumada, cabelo mal feito, sem maquiagem, triste, 2 tentativas de suicídio e desesperada, desesperada. Comecei a conversar com ela, fiquei com essa paciente, eu fiquei 3 horas e meia conversando. Conversei com ela, dei todos os exames, dei o questionário, foi lá, me respondeu tudo. Aí eu dei a medicação que precisava. E normalmente o paciente consulta de 3 em 3 meses comigo, para a gente ver o que está melhorando. Passou 8 meses, ela não veio mais. Eu disse, desistiu, né? Muita gente acaba desistindo porque não tem persistência nisso. Precisa ter persistência. Dentro da medicina integrativa, o médico faz os 20% e o paciente faz os 80%. Uma parceria. Aí, um dia ela vai lá, chega totalmente diferente, bem pintada, perfumada, cabelo feito, muito bem arrumada. E eu disse, fulana, sumiu, fulana. O senhor me desculpe, é que eu passei agora 2 meses na Europa com meu namorado, e, meu Deus, caí para trás, né? Porra, mas quem estava querendo se suicidar, né? Agora com o namorado... Ainda bem que não conseguiu, ia perder o hotel. Não sabe o que ia perder, né? O povo está te elogiando. Yolanda Pereira. Bom, então ela gostou, né? Não quer mais se matar. Não me abandonou mais. Não te abandonou porque ela estava viajando. Yolanda Pereira. Dada, pergunta sobre a L-teanina e a Q10. Os dois excelentes. Eu uso muito a L-teanina para dormir. Ele dá uma acalmada muito legal. Eu faço uma mistura de melissa, L-teanina, mulungu, e a pessoa toma e dorme uma noite de anjo. E a coenzima Q10, excelente para fornecimento de energia. Todos os meus pacientes usam a coenzima Q10. Eu não deixo nenhum sem usar. Desculpe, me esqueci de perguntar o que é fator intrínseco. O que é isso? O fator intrínseco, ele existe no estômago e precisa se juntar com a vitamina D, desculpa, com a B12, para que funcione. Então, tem pessoas que têm deficiência desse fator intrínseco, que aí não adianta, aí com mais razão, a vitamina B12 tem que ser usada embaixo da língua ou injeção, porque se ela chegar no estômago não tem o fator intrínseco, ela não vai funcionar. Por fator intrínseco. Isso. Gente, o negócio é o seguinte. Nossa, mas é muita coisa. Isso não é uma live, Vitor Góes, é uma aula EAD. Quanto conhecimento e gratidão da por nos presentear essa noite com o doutor Paulo. Depois, quem quiser, eu posso responder. Me manda lá no Instagram, eu respondo para todo mundo. Não sei se eu respondo na hora, mas todas as dúvidas eu respondo lá, sem problema, tá? Débora Mossa, mais uma aula maravilhosa, grata por aprender tanto, tema espetacular e médico excepcional. Obrigado. Você, hein, Paulo? Obrigado. Palumbo já te mandou os exames, agora ele foi dormir porque ele acorda 4h30. Maria Alice, dá, por favor, pergunta ao doutor Paulo que explique, por favor, o que é hemoglobina glicada. Bom, quando a gente faz um exame de sangue e a glicose dá elevada, a gente não pode dizer de cara assim, ó, tu tem diabetes. Porque a gente, tirando o sangue naquele momento,
pode estar elevada a glicose. Daqui a 20 minutos, tira de novo, está normal. Então, aquele ali não é um parâmetro para dizer se a gente tem ou não diabetes. Então, a gente pede junto o exame de hemoglobina glicada. Esse exame, ele dá o valor, a média dos 3 meses, dizendo se teve picos ou não de glicose elevada. Então, normalmente, até 5,7 estaria normal. Tá? Então, glicemia normal, hemoglobina glicada até 5,7 normal. Acima de 5,7 hemoglobina, significa que vários picos de glicose a pessoa teve. E quanto mais picos de glicose, pior vai ser para tudo. Coração, circulação, imunidade, tudo. Tudo está envolvido. Então, essa é a função do exame de hemoglobina glicada. Dizer se a pessoa teve ou não uma média de outros picos elevados de glicemia acima do normal. A Iris está falando que o 5,7. 5,7. Está ali no limitezinho. Tem que dar uma diminuída aí. Não é só açúcar, viu? Carboidrato, pão, massa, que mais? Pizza, essas coisas assim, carboidratos que vão fazer subir a glicose. Não é só o açúcar. Isso aí tudo vai, no fim, se transformar em açúcar dentro do organismo. Maria Alice, que vai fazer consulta com você, já está te falando que a dela está 5,8, ela está apavorada. Não, mas a gente dá um jeito, vamos baixar isso aí. Vamos baixar isso aí. E lá em Vitop, Roseli Quintana, por mais médicos desse gabarito, ultimamente estou discutindo com alguns dos convênios, peço exames e eles questionam o meu pedido, são os médicos da medicina tradicional, agora entendo, olha lá. Isso aí. Eu sempre, quando eu vou pedir os exames, para muita gente o convênio nega os exames. Aí eu faço uma justificativa lá embaixo. Por que eu estou pedindo? Claro que eu não vou dizer, eu sou médico integrativo, boto lá, pessoa com deficiência hormonal, e aí eles não têm como negarem. Ah, então você tem que justificar muita coisa. Tem que fazer uma justificativa, justificando, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá certo. Porque a pessoa, quando eu boto lá insuficiência hormonal, eu não estou mentindo, porque todo mundo tem a insuficiência hormonal. Algum dos hormônios vai estar alterado. Eu nunca peguei nenhum paciente que tivesse com todos os hormônios ok. Nunca. Sempre tem algum hormônio alterado. Não, o meu tá tudo, eu chego a subir nas paredes, uma coisa impressionante. De costa ainda. De costa. Gostei. De costa, igual uma lagartixa. De costa. O consultório dele, Maria Alice, é no sul do Brasil, em Canoas, do lado de Porto Alegre. Gente, olha, então já sabe, @paulo.zubaran é o Instagram dele. Perguntas e tudo, o povo tá rindo. Gente, olha, Paulo, obrigado por tudo. Gente, obrigado por estar aqui. Eu quero te mandar um abraço de um rapaz aí de São Paulo, chamado Eli Jones. Ele tem um canal chamado Antimatrix. Ele é teu fã e ele é meu amigo também. Ele que está fazendo a questão do meu marketing. E ele diz que gosta muito de ti. Me manda o link dele depois. Mando. Aí eu apresento ele no meu programa. Quem sabe eu trago ele aqui. Isso! Olha, uma pessoa muito legal. Que legal, Paulo, gostei. Eu te passo o Instagram dele, tá? O Instagram não, o WhatsApp dele. Aí tu fala direto com ele.
Ah, me manda o Tá? link também do canal dele, mas tá bom. Paulo, Mano, olha, obrigado. Gente, obrigado. Paulo, não vai demorar para você voltar, você sabe disso. estamos Aí aí. você me avisa. E eu estou esperando passar o velório do Divan, do Givaldo, Valdo, isso. E eu vou trazer o outro Paulo Figueiredo aqui isso. para Paulo ele Figueiredo é muito comentar. 10, né? Ele é. Ele Ele gostou é. muito de Ele, mim. você dá uma cordinha assim, ele leva o programa todo. Isso aí. Não para de falar, né? Tu precisa ver as palestras dele no Centro Espírita. Assim, ó, quando ele dá palestra, não tem lugar dentro do Centro Espírita para as pessoas. Fica a gente na É rua bom. assistindo. É bom mesmo. Gente, olha, tudo de bom para vocês. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu estou à disposição. Precisando, me chama que a gente está aí. Tá bom. Aí você me fala, tá? Quando você quer voltar, o que você quer Tá? falar, e aí eu marco Perfeito. com o pessoal. Tá Tá. bom? Eu vejo um tema Gente, legal e a gente conversa. isso mesmo. Obrigado, gente. Até mais. Beijo, Tchau. querido. Tudo de bom. Tchau.